Para que possamos, Rodrigo Custódio é um servo de Satanás? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós continuamos a nossa série para conversar a respeito do canal Para que Possamos, do seu idealizador, Rodrigo Custódio. E hoje eu preciso abrir o meu coração para você que me segue aqui nesse canal, tudo bem? Esse vídeo vai ser provavelmente muito mais sobre mim do que sobre o Rodrigo e o canal Para que Possamos, mas vai ter como contexto esta série de refutações aí que a gente está fazendo em relação ao trabalho dele. E eu vou aproveitar para abrir o meu coração em relação ao sentimento que eu tenho sobre tudo isso e que eu queria compartilhar com vocês até que para que vocês possam entender como que eu penso, por que eu faço o que eu faço, como que eu faço, e quais são algumas das principais convicções que estão por detrás do trabalho que eu realizo aqui no YouTube. Tudo bem? Eu não tenho nenhuma pauta diante de mim, então eu vou falar assim do sentimento do meu coração. Não sei se eu vou conseguir concatenar todas as ideias para expressar os meus sentimentos, mas eu vou tentar. Peço que Deus me ajude nessa direção, tudo bem? Para começar, eu gostaria de ler Hebreus capítulo 2. Vou ler o capítulo inteiro, não vou fazer uma exposição do texto, mas vou partir do texto para lidar com algumas questões do Rodrigo e para falar algumas coisas a meu respeito, como que eu penso a respeito dele, do que ele faz e dessa treta toda aqui na comunidade adventista em relação a estas questões. Tudo bem? Então, assim, com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Papai do céu, maravilhoso e querido, obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra. Queremos entregar a vida do Rodrigo nas Tuas mãos, o ministério para que possamos. Também a minha vida e aqui o ministério no canal Vem Senhor Jesus. As pessoas que acompanham o Rodrigo, as pessoas que me acompanham, e clamamos igualmente por todos, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu poder, pelo Teu perdão, pelos Teus milagres na vida de cada um de nós, que a gente possa glorificar o Senhor na nossa vida e que a despeito das nossas discordâncias possamos encontrar bom termo na nossa jornada terrestre e estarmos juntos na Canaã celestial pela Tua graça, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Bom, vamos lá. Hebreus capítulo 2, verso 1 em diante, a Bíblia diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Fizeste-o por pouco menor que os anjos. De glória e honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória,
aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu gostaria muito de expor o texto, tá? Porque esse é um texto extraordinário, maravilhoso. Mas eu não posso cair nessa tentação, ainda que essa tentação seja boa e não de origem diabólica. Mas meditando nesse texto, assim, eu tive alguns sentimentos e algumas percepções que acho que são muito importantes de serem compartilhadas com vocês nesse momento, em função dos embates aqui no canal com o Rodrigo Custódio e o Ministério aí para que possamos. Uma das principais questões que me move a comentar o que eu vou comentar tem que ver com o fato de que nesses últimos 2, 3 dias eu tenho dado uma olhada nas coisas do Rodrigo e visto alguns vídeos, lido alguns comentários e etc. E porque eu comecei a fazer a refutação no meu canal, várias pessoas entraram em contato comigo e algumas assim dando uma percepção comunitária de que o Rodrigo é um servo do diabo. É uma pessoa que está seguindo a Satanás, sendo usada por ele, e coisas desse tipo. Eu não gostaria de fazer esse juízo se essa comunidade que pensa essas coisas está correta ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Ainda que se eu fosse chamado a opinar, a minha inclinação hoje, nesse momento, é mais na direção de dizer que não do que sim. Ou seja, para mim, o Rodrigo Custódio, dentro da minha percepção dele nesse momento, não serve ao diabo. Tudo bem? E essa perspectiva, essa discussão, essas questões assim, elas calaram fundo no meu coração, assim, me fizeram pensar bastante, sabe? Inclusive foi um pouco nesse contexto que eu vim para a Bíblia e pensei no texto de Hebreus capítulo 2, especialmente por aquela questão ali de que o diabo mantém as pessoas cativas em função da morte, do medo da morte por toda a vida. E que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo pelo seu sofrimento. E ele provou a morte pela graça de Deus em favor de todo homem. E em função disso é importante a gente se apegar com mais firmeza às verdades da palavra de Deus. E não negligenciar a grande salvação. E colocar em Deus a nossa confiança, sabendo que Cristo socorre a descendência de Abraão, aqueles que têm a fé de Abraão. E ele foi tentado e ele pode socorrer os que estão sendo tentados. E eu poderia aplicar muitas dessas imagens assim a mim mesmo e ao Rodrigo, tanto as imagens positivas quanto as imagens negativas, tudo bem?
Talvez o Rodrigo não esteja se apegando às verdades que ele conhece de forma muito firme, está se desviando. Talvez ele está sim em perigo em relação à sua salvação. Você pode fazer a leitura desse tipo, né? Talvez ele, em função de questões psicológicas, espirituais, sociais, está servindo ao diabo. E essas perspectivas são muito pesadas. Mas ao mesmo tempo, você pode ler o que acontece com Rodrigo Custódio de uma outra perspectiva. O Espírito Santo distribuiu dons às pessoas no contexto da fé. E o Rodrigo, a despeito das suas críticas à teologia adventista, é uma pessoa que tem fé em Cristo, tem dons e talentos, e é objeto da graça de Cristo, do cuidado de Deus, de libertação, de salvação. E Jesus é poderoso para o livrar de tentações, naquilo que Jesus mesmo também foi tentado. E uma das questões assim que calaram muito fundo no meu coração nesse contexto como um todo é que eu sei que muitas pessoas me julgam exatamente da forma como alguns adventistas estão julgando o Rodrigo Custódio, tá? De que é em função aí de meia dúzia de questões, de personalidade, de críticas, e isso ou aquilo, o Ezequiel Gomes serve ao diabo. E eu confesso para vocês assim que eu não me incomodo com as pessoas que pensam dessa forma, porque eu dou a elas o pleno direito de pensar desta maneira. E se eu concordo ou não com essa leitura que as pessoas fazem a meu respeito, também é irrelevante, na verdade, né? Porque, inclusive, tudo isso tem que ver com uma mensagem que eu fiz aqui no canal há alguns dias atrás, falando se a música é a materialização de Satanás, né? Talvez essa mensagem é uma espécie de continuidade daquela mensagem. E é interessante, assim, naquela mensagem eu explico, assim, quanto é difícil para os crentes lidar com o inimigo Satanás, que é um cara super complexo, se você for parar para pensar. Ele, em tese, era perfeito nos seus caminhos, até que se achou iniquidade nele, aí ele se envaidece, ele se orgulha, ele era um cara muito bonito, muito inteligente, muito tudo de bom, e de alguma maneira entreteu os sentimentos e pensamentos de inveja, isso se tornou ódio, isso se tornou rebelião, isso se tornou engano e mentira para trazer outros com ele, e o resultado de tudo isso é transgressão da lei de Deus, pecado que conduz à morte eterna, à condenação. E é uma psicologia absolutamente maluca você pensar nessa figura, mas da perspectiva humana, Satanás ele tem características assim absolutamente assustadoras, né? Especialmente essa coisa dele ser imaterial, assim, então tipo ele atravessa a parede. E além disso, o problema nem é só esse, assim. Em tese, Satanás ele é meio que o autor das coisas que habitam a nossa mente, no que na nossa mente habita pecado, né? Às vezes a gente faz errado, pensa errado, fala errado, sente errado, faz coisas erradas e ruins. Em tese, se você trabalhar com a ideia de que a teologia cristã é representação da realidade, todas as coisas ruins que existem em nós nasceram no diabo, pertencem a ele, são dele. É como, inclusive, se o diabo estivesse ao nosso redor e dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração. E essas perspectivas, assim, elas são muito aterrorizantes, assim, né? Você ser possuído por um monstro. Você ser rodeado por um monstro, e o monstro está em você, inspira os seus próprios sentimentos e pensamentos, interesses, ideais, objetivos na vida, e às vezes molda aspectos do que você fala, do que você pensa, do que você faz, do que você deseja na vida. É uma coisa assim muito cabulosa. E essa é uma
visão, ou uma revelação assim tão pesada, tão cabulosa, que se ela não fosse contraposta por uma mensagem de que a gente é objeto da graça de Deus, a gente é a imagem e semelhança de Deus, também Cristo está ao nosso redor, os anjos de Deus estão ao nosso redor para nos livrar. E também Deus nos inspira sentimentos, pensamentos, palavras, atitudes, objetivos de vida e etc. Se a gente não tivesse esse lado positivo contrabalanceando a perspectiva negativa, todos nós enlouqueceríamos e queríamos morrer, né? Com essa ideia de pensar que o diabo está ao nosso redor, dentro de nós e tudo mais. Então, muitas vezes, o que acontece é que os crentes, no afã de não enxergar o diabo em si, julgam com muita facilidade o outro em relação a estas questões. E eu não estou dizendo que o diabo não age, ou em mim, ou nos outros, ou em todos. Mas o fato é que essa é uma questão complexa, até mesmo por causa da natureza enganadora do que Satanás faz, né? Como uma pessoa muito hábil em enganar. Então é uma coisa aterrorizante. E em geral, os seres humanos eles têm a tendência de justificarem a si mesmos e condenarem os demais, especialmente naquilo que os demais não estejam em harmonia com aquilo que a própria pessoa pensa, sente, deseja e etc. e tal. Então, por exemplo, vamos trabalhar assim com a hipótese de que nós estamos aqui tratando somente entre cristãos. Então, todos nós somos cristãos. Eu sou, o Rodrigo Custódio é, você é, todo mundo aqui nessa discussão é cristão. Cada um de nós tem a tendência absolutamente natural de se perceber como uma pessoa de Deus, ainda que nós reconheçamos nossos defeitos, limites, pecados e problemas. E naquilo em que as outras pessoas são diferentes da gente e impõem sobre nós uma perspectiva de discordância, de treta e etc e tal, a tendência que a gente tem é jogar o diabo no colo delas e nos colocar do lado de Deus. Então, veja bem, apesar da gente reconhecer nossos defeitos, pecados e limites, esses defeitos, pecados e limites, eles são compreensíveis e Deus me aceita como eu sou a despeito desses defeitos, pecados e limites, eu estou melhorando, sendo transformado, esse processo não é rápido, não é simples, mas ele acontece, eu já sou hoje melhor do que eu era ontem, eu estou com Deus. E o outro que discorda de mim, obviamente está com o outro. Não é verdade? Está com o diabo. É do diabo. E todos nós que nos envolvemos nas discussões teológicas, doutrinárias, bíblicas, eclesiásticas e não sei das quantas, mais cedo ou mais tarde, a gente vai se deparar com algumas questões assim que não são muito fáceis de lidar, que tem que ver um pouco assim com as dificuldades que nós seres humanos temos uns em relação aos outros. E isso em ampla medida, né? É muito fácil teorizar, mas é muito difícil concretizar uma relação de verdadeiro amor, verdadeira amizade, verdadeira preocupação, verdadeiro bem-querer pelos outros seres humanos. E a gente consegue fazer isso de uma forma assim superficial e geral, desde que a gente não tenha muito contato com as pessoas na intimidade, não tenha muita relação com os problemas delas. Mas no contexto de uma maior intimidade, onde o amor, a preocupação, enfim, em relação ao outro, faz com que eu precise me envolver com os problemas do outro, isso se torna uma coisa, assim, insuportável nas relações humanas. E todos nós, em maior ou menor grau, dentro de qualquer igreja que a gente participe, a gente vai perceber que as relações humanas estão longe do ideal.
assim, muito longe do ideal. E isso é verdade em relação ao Rodrigo Custódio. E assim, é muito fácil pintá-lo como um servo do diabo. Mas quando a gente faz isso, a gente esquece que a gente também está na mesma condição do Rodrigo Custódio nesses aspectos. Nós também temos defeitos, problemas e pecados, e é muito fácil atribuir a nós um caráter, uma postura satânica em função de discussões e discordâncias e tretas e etc e tal. E por causa disso, eu tenho assim dificuldade de tratar o Rodrigo da forma como algumas pessoas estão tratando. Tudo bem? Nesse aspecto, assim, simplesmente de fazer o julgamento de que ele é do diabo e ponto final. Pode ser que ele seja, mas pode ser que as coisas não sejam tão simples assim. E eu preciso falar com vocês a esse respeito para que vocês entendam assim o que se faz aqui dentro desse canal. Tudo bem? Uma das principais questões assim que me faz ter certeza absoluta assim, de que o Rodrigo Custódio está muito equivocado em muitas coisas é a evidente incapacidade que ele tem de tratar as questões que ele mesmo propõe com o mínimo de seriedade. E isso provavelmente vai ficar mais claro nos próximos vídeos, né, desta série, onde a gente vai escrutinar bastante coisa que o Rodrigo pensa, que o Rodrigo fala. E, inclusive, nesse aspecto, o Rodrigo terá maus momentos no futuro breve aqui dentro desse canal, onde a coisa não vai ficar muito fácil para ele, assim, por várias razões. Mas isso também não implica uma superioridade moral ou espiritual da minha parte em relação a ele. Só o que implica é que eu já pensei um pouquinho mais do que o Rodrigo nestas questões. O que não é um mérito meu. O meu conhecimento teológico, ele é uma questão assim interessante, que ele é um fruto assim da obra de Deus em mim, e também ele é fruto de algumas características essenciais da minha existência que eu tenho como a pessoa que eu sou, assim. Que é uma coisa interessante, assim, a teologia, ela de fato, ela não é uma área que todo ser humano assim é capaz de se desenvolver de forma muito intensa, muito extensa, muito ampla e muito profunda. Porque as pessoas são diferentes, têm aptidões diferentes, assim. Então, por exemplo, vamos tentar dividir as áreas de interesse e atuação das pessoas em coisas um pouco diferentes. Então, existem pessoas conectadas ao universo do que é braçal, vamos dizer assim, do que é material. Então, são pessoas que gostam de esportes, gostam de exercício físico, gostam de academia, puxa-ferro, gostam de esculpir o próprio corpo e etc e tal, e gostam de estar conectados a coisas práticas e concretas, a matemática, construir um viaduto, construir um prédio, fazer uma engenharia, trabalhar numa coisa científica assim concreta, plausível, palpável, racional, no sentido assim conectado às coisas mais materiais da realidade. Beleza. Existem, entretanto, outros seres humanos que eles têm um pouco mais de aptidão a coisas, vamos chamar assim, abstratas, que tem que ver com questões assim, com a linguagem, com o pensamento, com a filosofia, com imaginação, com suposição, com especulação, com ficção científica, com contar histórias e um monte destas questões que não estão tão conectadas ao
lógico, matemático, material, físico aqui e agora. São questões que têm mais a ver com a mente, com os conceitos, com as questões. E a gente não pode dizer que um grupo é melhor do que o outro. Não, são grupos diferentes. E nem todo mundo é 100% uma coisa, nem 100% outra, mas né, a maioria de nós temos mais aptidão às coisas concretas ou às coisas abstratas, de uma forma mais ou menos geral, ok? E só isso já elimina uma enorme quantidade de pessoas do universo da teologia, que é uma coisa mais abstrata, menos concreta, vamos dizer assim. Onde você sim tem que trabalhar racionalmente algumas lógicas, algumas intuições, alguns sentimentos, algumas perspectivas, em função de Deus, anjo, espiritualidade, demônio e pecado e salvação e fé, e como identificar estas coisas, se essas coisas são todas invisíveis, pelo menos em ampla e grande medida. E para você se aprofundar nesse universo, você tem que pagar um preço, assim como se você quiser se aprofundar no universo da malhação física, você também tem que pagar um preço de ficar anos da sua vida malhando e sabendo como é que é a melhor forma de malhar o seu corpo, esse músculo, aquele músculo, e o que você come, o que você não come, como você descansa, como você não descansa, para você virar o Arnold Schwarzenegger, depois no final das contas, aí, em termos de fisiculturista, por exemplo. Não tem como você ser o Arnold Schwarzenegger sem muito esforço. Também não tem como você ser o São Tomás de Aquino, né, que é o maior teólogo da história da humanidade, fora assim, os autores bíblicos e o próprio Cristo, sem muito esforço. Então, por exemplo, a burrice do Rodrigo, que também espelha um pouco alguns pecados e algumas maldades dele, não necessariamente são assim um compromisso com Satanás, mas pode ser simplesmente um cara que nunca se dedicou muito às questões teológicas, mas que agora despertou um pouco para esse interesse, se sentiu um pouco enganado dentro da comunidade, da sua família, da sua igreja com a qual ele trabalhava, não sei quanto tempo e etc. E entrou em contato com um monte de críticas e um monte de perspectivas diferentes, com as quais ele não estava muito familiarizado, ele não tinha muitas condições de rebater e etc. E agora meio que admitiu essas coisas todas. E não tem, assim, capacidade de lidar com aquilo para dizer que não, que está errado, que não sei o quê. E acabou abraçando estas coisas. E agora, como ele não é muito experiente, não se exercitou muito em relação a essas discussões, ele se revela frágil, vamos dizer assim. E aí a impressão que passa para a gente é que essa fragilidade implica que ele é burro, que ele é maldoso, e aí mais cedo ou mais tarde implica que ele está sendo usado pelo diabo. E também não sei se essas coisas são totalmente auto-excludentes, porque aí também entra um pouco de uma discussão que o Rodrigo pode ter algumas fraquezas, em função destas fraquezas o diabo pode o estar usando mesmo contra a vontade do próprio Rodrigo. Mas para a gente trabalhar com essas hipóteses, a gente tem que discutir outras coisas. E essas outras coisas, elas são muito duras e muito complexas, no final das contas. Porque, dada a natureza invisível de Deus e do diabo, pelo menos para nós, numa esfera consciente, aqui e agora, então a gente não está vendo Deus e o diabo aqui ao nosso redor, dada essa complexidade, sempre que a gente julgar uma coisa como sendo de Deus, a gente vai julgar o seu oposto como sendo do diabo e vice-versa, certo? E as pessoas que julgam que o Rodrigo Custódio é do diabo, provavelmente são adventistas do sétimo dia, certo? E acreditam que o adventismo do sétimo dia é de Deus, certo? Mais ou menos certo, é isso. Mas essa não é uma percepção óbvia, lógica, inquestionável e correta que o adventismo é de Deus e seus inimigos são do diabo. Não é simples assim. Até porque no adventismo do sétimo dia,
apesar de existirem coisas que seriam, obviamente, do lado bom, correto, divino, etc., também tem o lado humano, pecaminoso, satânico, equivocado do adventismo. A gente pode discordar um pouco a respeito do que é correto, do que é errado no adventismo, mas que existe algo correto e que existe algo errado no adventismo é óbvio. Então não basta dizer que uma pessoa é contra o adventismo, que ela é simplesmente do diabo. E se ela for contra as coisas erradas do adventismo? Ela pode ser inclusive de Deus e não do diabo. E no final das contas, essa percepção como um todo, ela implica um juízo de valor em relação a determinadas crenças, determinadas doutrinas, determinadas questões, como sendo divinas, em contraposição ao seu oposto, que aí seriam enganos, mentiras e coisas satânicas. Então, como o Rodrigo hoje é um ex-adventista que combate percepções adventistas em relação à Bíblia, ou a Ellen White, ou coisas do tipo, ele é do diabo porque dentro da comunidade adventista se percebe que essas doutrinas adventistas, essa relação com a Bíblia e com a Ellen White é uma coisa do lado positivo e divino do adventismo, não do lado errado. Mas é muito complexo a gente fazer esse juízo, porque o grande problema não é tanto que a gente tenha crenças e convicções. Sim, a gente tem todo o direito de crer, por exemplo, que a doutrina da guarda do sábado é correta, que a doutrina do juízo investigativo é correta, que a doutrina do dom profético é correta, que se manifestou em Ellen White. Ellen White, a despeito também de ter os problemas, os erros, os pecados dela, era uma pessoa de Deus e tal, não sei o quê. Ok, é plenamente justificável e possível crer nessas coisas. Mas o que a gente não gosta de admitir no âmbito da fé é que o oposto também é verdade, no sentido assim, de que é plausível que algumas pessoas cheguem a conclusões absolutamente opostas. E elas creem que não precisa guardar o sábado, não existe juízo investigativo, não, Ellen White não foi profeta, usada por Deus, pelo contrário, e acabou. E essas convicções, elas também são plausíveis e possíveis e etc e tal, né? E claro que a gente pode crer em qualquer um desses dois lados. Mas a gente não pode convencer as demais pessoas da nossa perspectiva. Porque isso implicaria que elas fossem como nós e elas não são como nós, elas são diferentes de nós. Agora, isso muitas vezes conduz as coisas a uma leitura muito superficial. Quem é como eu é de Deus, quem é diferente de mim é do diabo. E é muito errado tratar as coisas dessa forma. Até porque, no final das contas, a que isso vai conduzir? Que a maioria é de Deus, ou se sente de Deus, contra a minoria que é do diabo e é estigmatizada como sendo do diabo. Que é um pouco o resultado social destas questões. Porque, por exemplo, se todo mundo que concorda comigo é de Deus, todo mundo que discorda de mim é do diabo, a tendência das pessoas quererem se sentir parte do que é de Deus faz com que elas se comprometam entre si de uma forma cada vez mais ampla ou possível para, tipo assim, Deus abarcar a todas elas. E aqueles que discordam são estigmatizados como pessoas rebeldes, erradas, ruins, contradizentes, doentes, loucas, satânicas e coisas do tipo. Então, a psicologia humana, em função destas questões, elas fazem com que, como não existe um árbitro para tirar o véu da nossa mente e desnudar o universo espiritual diante de nós, para a gente identificar de forma absolutamente nítida e clara quem é de Deus, quem é do diabo, o que é de Deus e o que é do diabo em sentido absoluto, a gente tem que conviver um pouco com a sombra da dúvida, da gente não saber exatamente quem é quem e o que é o que em termos de verdade ou mentira.
Isso é interessante, inclusive, né? O próprio Cristo nos impõe um pouco disso ao dizer que a gente não pode separar o joio do trigo antes da grande colheita, lá do grande dia. Que o joio e o trigo vão crescer juntos até a colheita. E a nossa tendência é sempre pensar que a gente é joio e quem discorda da gente, aliás, que a gente é trigo e quem discorda da gente é joio. Essa é a tendência natural da psicologia humana, porque é muito fácil atribuir o errado ao outro do que a si mesmo. Inclusive, esse é um dos principais motores assim que explicam por que os cristãos são capazes de crerem em inferno eterno, essas idiotices todas, assim. Porque eles nunca acham que isso vai acontecer com eles sempre acham que isso vai acontecer com os outros. O inferno são os outros, já diria Goethe, né? E isso é profundamente complexo e profundo, assim, interessante, né? E muito enraizado, assim, profundamente na alma humana. E, e porque eu já fui, assim, muito estigmatizado em função de ser uma pessoa muito diferente da maioria, eu tenho um certo temor de tratar outras pessoas como as pessoas me tratam por causa desses aspectos. E por isso, eu não sou inimigo do Rodrigo Custódio e eu não acho que ele é um servo de Satanás. Ainda que, obviamente, vamos trabalhar assim com a ideia de que ou a guarda do sábado é verdadeira ou ela é errada. Vamos trabalhar assim que a gente fosse agnóstico e a gente pudesse dizer assim, olha, tem essas duas hipóteses aqui, ou tem que guardar o sábado ou não tem. E uma dessas coisas é verdade, a outra é mentira. E sim, isso implica que alguém está militando do lado da mentira. Mas aí também entra um pouco das questões do texto que a gente leu, né? Isso pode ser uma tentação, isso pode ser uma queda, isso pode ser um problema que a pessoa está tendo, mas não pode ser uma coisa temporária. E em função do que Cristo realizou na cruz, do fato que ele foi tentado, ele pode socorrer a pessoa. E a pessoa que hoje está militando do lado das trevas pode não estar numa condição de pecado contra o Espírito Santo. E no futuro vai ser esclarecida, vai se arrepender e vai ser salva e tá tudo certo. Então, nesse caso, a pessoa é simplesmente assim, uma pessoa fraca, ignorante, não necessariamente uma pessoa que ama a mentira, serve a mentira, porque quer a mentira, quer enganar e quer fazer o mal contra as pessoas. E por isso tem que se tomar muito cuidado para fazer um julgamento assim, vamos dizer assim, vamos agora decidir se o Rodrigo Custódio é joio ou é trigo. E é joio porque discorda de mim, da minha igreja. As coisas não são simples assim. Jesus discordou da igreja dele, né, que era o povo de Israel em muitos aspectos. Inclusive, Jesus foi chamado de Beuzebu, que ele expulsava demônios pelo poder de Beuzebu, e que ele era louco, e que ele era um herege, que ele era contra a lei de Deus em relação ao sábado, em relação à alimentação, em relação a um monte de coisas, que inclusive tem muito a ver assim, com várias das tretas adventistas. Assim, né? Muitas pessoas assim enxergam Jesus como uma espécie de anti-adventista, ou Paulo como uma espécie de anti-adventista, né? E aí os adventistas seriam como tipo os fariseus. E muitas vezes o que esse grupo anti-adventista faz com a gente é exatamente o que muitos de nós estão fazendo com o Rodrigo Custódio. Em função das discordâncias, já rotula, já é do diabo, já entrega ele na mão de Satanás e acabou o diálogo e acabou a conversa. Não é exatamente isso que eu proponho fazer aqui ao refutar o Rodrigo Custódio. Sim, eu tenho as minhas percepções, as minhas convicções doutrinárias em relação às questões históricas do adventismo, também, como já expliquei 1000 vezes. Não sou o defensor da fé adventista, da instituição adventista, no que tange a todos os pontos e a todas as questões, como uma defesa cega das questões, muito pelo contrário. Eu não sou defensor da Ellen White, que também não implica dizer que eu sou crítico da Ellen White. Né? Se eu fosse crítico da Ellen White, eu teria centenas de vídeos falando mal da Ellen White, e com certeza eu não seria adventista, né? Que acredita aí que a Ellen White foi profetisa, inspirada por Deus a despeito de meia dúzia de questões complicadas e discordâncias e tudo mais, aí são naturais no universo adventista. Mas aí também
começa a entrar assim, em outras questões, né? Que também, assim, às vezes podem ajudar a gente a elucidar essa coisa do Rodrigo como um servo do diabo ou não, né? Também é complexo, assim, você dizer o seguinte, que quem discorda da Ellen White é servo do diabo e quem concorda com a Ellen White é servo de Jesus. Na minha experiência com a Ellen White, com o Adventismo, isso não é verdade. Eu conheci muitas pessoas que pretendem assim uma crença muito inabalável e muito assim firme na Ellen White, que são pessoas assim lamentáveis de determinados pontos de vista. Do que seria mais importante na fé cristã, a fé, a misericórdia e o amor. E pessoas muito apegadas a umas idiotices, assim, umas burrices, assim, uns negócios assim, sem cabimento, assim. Um farisaísmo gigantesco, umas burrices gigantescas e etc. Como diz o George Knight, né? Uma vez conheci um vegetariano que era tão mau caráter quanto o diabo, né? Algo assim que ele fala. E é isso, entende? E aqui sem também estigmatizar os adventistas vegetarianos. Não é esse o propósito aqui da minha fala, tá? Mas o fato é que, sim, isso existe. Existe muito adventista fanático da Ellen White anticristão, e não por causa de querer ser vegetariano, mas por várias outras questões, né? Pensa num Ivan Saraiva da vida. Assim, Ivan Saraiva era um cara que tinha vários papos desse tipo aí de saúde, alimentação, e não preciso falar muita coisa, né? E aqui também nem é fazer também o juízo absoluto, nem do Rodrigo Custódio, nem do Ivan Saraiva, né? Apesar dos problemas do Ivan serem um pouco mais pesados, mais explícitos, mais públicos. Ainda que também não sabemos se ele se converteu ou não, né? Talvez sim, talvez não, mas não pertence a gente fazer esse juízo. Mas que a coisa ali era extremamente satânica, absolutamente óbvio, né? E tudo mais. Muito mais do que com o Rodrigo Custódio, né? O que inclusive nesse ponto seria bem interessante, assim, trabalhar com a hipótese de que o Rodrigo Custódio aí falando mal da Ellen White, da Igreja Adventista, do juízo investigativo, da guarda do sábado, disso ou daquilo, é mais de Deus do que o orador da voz da profecia em algum momento, né? Isso diz alguma coisa sobre a nossa incapacidade de fazer o juízo absoluto. E o que eu pretendo fazer aqui não é um juízo absoluto do Rodrigo. O que eu pretendo fazer aqui é simplesmente trabalhar as lógicas, né, contextuais, linguísticas, textuais, de concatenação de ideias numa teologia sistemática para simplesmente demonstrar a inaptidão do Rodrigo, as burrices, as heresias, os enganos, onde é que ele está errado e etc e tal, e tentando ser o mais benevolente possível com ele quando ele acertar. Naquilo que eu vejo do Rodrigo, ele não acerta muito, mas obviamente também não está de todo errado em tudo. E é importante a gente ter uma abordagem sensata e tranquila quanto a estas questões para não entrar num frenesi, numa loucura, num juízo contra a pessoa, numa perseguição contra a pessoa. Jesus, ele foi uma pessoa assim que causou uma controvérsia muito gigantesca entre as pessoas. Foi mal compreendido de forma muito extensa, assim. E ele não deixou de fazer isso por causa dessas implicações todas que a sua obra teria. E onde tem cristianismo, essa treta ela meio que se repete, assim, devido às proporções, e tirando o fato de que nenhum de nós é Jesus, vamos dizer assim. Mas o fato é que todos nós, assim, que adentramos essa seara de tentar viver o cristianismo, pregar o cristianismo, desmascarar o erro, confrontar o erro e etc., a gente acaba se envolvendo numa treta que meio que se repete ao longo da história. E aí algumas pessoas vão para o lado da acusação, de heresia, que é matar as pessoas e etc e tal, e outros vão para o lado de tentar entender essas coisas da melhor forma possível e tentar ser o mais cristão possível, e preferem morrer do que matar, vamos dizer assim. E claro, todos nós
por melhor entendimento que a gente tenha da essência do Evangelho, da essência dos ensinamentos da Palavra de Deus, a gente reconhece que a gente tem dificuldade de viver à altura desse conhecimento. Isso também pode ter que ver muito com as questões do Rodrigo. Por exemplo, a fé adventista, apesar dela ser pintada como uma coisa idiota, uma coisa herética, satânica, ridícula e etc., a fé adventista é uma fé assim, extremamente interessante. Muito avançada do ponto de vista exegético em alguns aspectos do texto bíblico, muito além da maioria das igrejas. No que tange especialmente a exegese do Antigo Testamento, também a exegese de Daniel e Apocalipse, ainda que também possa se discordar das visões adventistas sobre essas coisas. Mas a visão adventista é muito legal, muito profunda, muito plausível, mesmo que alguns aspectos sejam questionáveis e complicados. Mas tudo isso assim é extremamente irônico, assim, extremamente interessante, porque ser adventista não é uma coisa fácil, se você for parar para pensar. A gente tem uma teoria de obediência, de santidade, de amor, de fé, de missão, de louvor, de viver para Deus e tal, e que muitas vezes quando vai ver na prática, é uma comunidade, sim, farisaica, problemática, legalista, perfeccionista, ignorante, em relação às questões mais amplas da vida, umas burrices muito sinistras assim, em relação à comida, entretenimento, à sexualidade e tal. E também sem querer implicar que essas discussões são simples e que tem que ser liberal em tudo. Também não é exatamente esse o caminho, assim. Mas é complexo, assim, não é uma coisa fácil. Então muitas pessoas, elas se esgotam no seu adventismo. E às vezes elas precisam de uma perspectiva um pouco diferente para tentar lidar com as realidades de uma outra forma. E isso não precisa ser atribuído ao diabo. Isso é natural, assim como, por exemplo, muitos de nós que não éramos adventistas em algum ponto da nossa vida. E a nossa conversão dentro do contexto adventista nos fez muito bem. Às vezes uma pessoa sair da igreja adventista e ir para outra também faz muito bem a ela. Isso tem que ser respeitado. Que às vezes a pessoa, dentro de uma determinada comunidade, uma determinada mentalidade, ela se vê meio que presa ali para tentar dar um salto de melhoria, de transformação, ela acaba tendo que romper com aquela comunidade, tanto em termos assim de questões práticas quanto de questões teológicas. Porque no final todo mundo está buscando aquilo que é o melhor para si. E às vezes o adventismo não faz muito bem para todo mundo. E às vezes a pessoa tem que romper esse jugo para encontrar outra coisa. Que pode ser não adventista e pode ser anti-adventista. Isso não necessariamente significa anticristão e a favor do diabo. E eu vou pegar muito pesado com o Rodrigo. Mas não é porque eu creio que ele é do diabo. É porque eu creio que ele está bastante equivocado e bastante despreparado para as discussões teológicas. Tá? E em função disso, sim, acaba que engana as pessoas ou simplifica as discussões que são mais complexas, mais profundas e que não são exatamente como ele pretende que são. Mas tudo isso implica o meu juízo relativo em relação às coisas, não um juízo absoluto, e não que o Rodrigo é o inimigo do Satanás. Pelo menos não é assim que eu trato nesse momento, e eu preciso que vocês entendam isso, que vocês não alimentem nenhuma perspectiva de que eu e o Rodrigo somos inimigos. Como diz a Bíblia, o nosso inimigo, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades. Mas se os principados e potestades satânicos estão agindo mais sobre mim do que sobre ele, ou mais sobre ele do que sobre mim, aí é uma outra discussão. E retoma toda a discussão que a gente fez até aqui. Mas a gente não vai fazer o juízo simplista, babaca, do tipo, discorda de mim, discorda da Ellen White, discorda da igreja adventista, é o diabo, porque eu, a Ellen White e o adventista somos Deus. Isso não é verdade. E as coisas não serão tratadas assim com simplicidade. Ainda que, quando a gente entender que algo na nossa religião, na nossa profetisa, na nossa vida particular, que é correta, está sendo atacada como sendo errado,
Aí nós vamos reagir, vamos pegar pesado, nós vamos ser veementes, nós vamos jogar duro, acima de tudo com base na palavra de Deus, para demonstrar que determinadas percepções, acusações, etc. e tal, são meramente fruto de burrice, ou de preconceito, ou de uma experiência complexa, que não necessariamente significa a realidade de todas as coisas. Só que a gente também não pode cair no outro lado, de que porque a gente tem o nosso lado da história, eles também não têm o lado deles. Então, vamos respeitar o Rodrigo Custódio, vamos amá-lo, por isso mesmo vamos repreendê-lo e confrontá-lo com base na palavra de Deus. Porque esse é o verdadeiro caráter, esse é o verdadeiro chamado do que se faz aqui no canal Vem Senhor Jesus. Obrigado por me ouvir. Um abraço.